Capítulo 948. Um pequeno problema. Depois que Victor partiu para os feriados importantes impostos, suas esposas começaram a fazer preparativos para cumprir suas ordens. Eles estabeleceram uma hierarquia baseada em uma monarquia militarista, com o comandante supremo, a rainha e o rei detendo poder total no topo da pirâmide. A hierarquia foi estruturada da seguinte forma: o rei e a rainha no topo, seguidos pelo comandante supremo, que comandava todas as forças militares, seguido pelos generais, depois os capitães que essencialmente lideravam um esquadrão e, finalmente, os soldados. A estrutura de comando foi mantida propositalmente extremamente simples por um motivo. Toda essa hierarquia era meramente simbólica para os subordinados de Victor agirem em situações de emergência ou durante operações. Na realidade, essa hierarquia não mudaria nada para as meninas. A razão para isso é que todos os cargos de alto escalão, de generais a comandantes supremos, eram compostos pelas esposas de Victor, e elas se tratavam como irmãs. Pequenos conflitos surgiam entre elas, afinal, eram mulheres de personalidade forte, mas esses conflitos nunca se transformavam em desentendimentos verdadeiros devido ao medo das meninas de decepcionar Victor. Elas preferiam mantê-lo irritado ao vê-lo decepcionado com elas, um efeito que só ocorria em mulheres para quem Victor era a divindade. As Yanderes se importavam profundamente com o que seus parceiros pensavam a respeito delas e não queriam fazer nada que as decepcionasse, especialmente quando esse alguém era Victor, que estava sempre ajudando e cuidando delas. Esses efeitos se tornaram ainda mais fortes devido à influência de Victor e seu status de divindade Yandere. Basicamente, quanto mais as mulheres interagiam com ele, mais elas demonstravam características Yandere e, consequentemente, ficavam obcecadas por sua divindade patronal. Em relação à hierarquia, poderia parecer nepotismo descarado, o que claramente era, mas a realidade era que todas as esposas de Victor eram competentes. Até Pepper, que parecia muito inocente, era capaz de liderar um esquadrão com facilidade, pois havia sido treinada por Skatashi não apenas em artes marciais, mas também na arte da guerra. Sem contar que mesmo não conhecendo estratégias básicas como Bruna, eles ainda eram verdadeiros dragões cujos poderes eram equivalentes a várias bombas nucleares combinadas. No caos primordial, um verdadeiro dragão recém-nascido como Eva, por exemplo, poderia destruir vários quilômetros de terra apenas com seu sopro, e esse nível de destruição tornou-se ainda mais intenso à medida que os dragões se tornavam mais fortes. Um exemplo disso foram os próprios Victor e Jeanne. Como Victor era o dragão mais forte, o sopro de sua forma de dragão podia facilmente destruir planetas inteiros, e esse resultado nem exigia que ele se esforçasse para causar dano. Se ele usasse todos os seus poderes e sua imensa quantidade de energia, tudo em linha reta seria apagado da existência, incluindo estrelas e vários corpos celestes no cosmos. Um efeito semelhante pode ser encontrado com Jeanne, pois ela usou energia primordial, um efeito que aumentava passivamente cada vez que ela recuperava seu próprio poder, um feito que a própria Veonorá conseguiu reproduzir. Embora ela não fosse tão focada em poder bruto quanto Victor e Jeanne, ela ainda era um overlord de seu antigo universo. Todos os seres de mais alto escalão no ninho do dragão eram monstros destruidores de planetas, capazes de atingir o nível de sistemas solares inteiros e até mesmo galáxias inteiras se usassem ataques como Victor fez em sua batalha com o Deus Ancião. Embora, por enquanto, os únicos com o potencial destrutivo para destruir uma galáxia fossem Victor e Jeanne, e isso porque ambos eram seres anormais. Jeanne, sendo uma guardiã da árvore universal conectada ao próprio primordial e criada pelo ser que criou o universo infinito, e Victor, que era um ser único desde o caos primordial, usava energias opostas, tornando-o literalmente um deus do caos. Claro, isso sem levar em conta sua forma de pesadelo, que, simplesmente por existir, fazia com que todas as leis ao seu redor se desfizessem completamente. Então, sim, as mulheres eram altamente qualificadas para os cargos que ocupavam. Com esses planos em mente, os preparativos para tudo foram feitos em menos de uma hora. Junto com Helena, que foi chamada de volta do inferno, estavam Eleonor, Gaia, uma Deméter muito ciumenta, e Hestia, uma deusa dragão da arquitetura. A construção de uma sede nos arredores da mansão de Victor foi concluída rapidamente. A sede era uma mistura perfeita de construção por um ser inteligente e natureza. Como este planeta era seu planeta pessoal, as mulheres tomavam muito cuidado para não poluí-lo ou prejudicá-lo de forma alguma. Até mesmo os animais que elas criaram foram cuidadosamente projetados para manter o equilíbrio de tudo. Como o bisão-rei, criaturas que se assemelhavam ao bisão da terra,
mas eram 2 vezes maiores que um elefante, com 6 patas, 4 na frente e 2 atrás. Uma cauda longa e um chifre que saía de suas bocas, formando uma espécie de coroa em suas cabeças. Apesar do tamanho grande e da aparência intimidadora, eles eram animais herbívoros, o que significa que eram inofensivos, desde que não fossem provocados. Esses bisões vagavam em grupos de 10 e eram responsáveis por limpar árvores velhas para dar lugar ao crescimento de novas mudas. Cada criatura no ecossistema meticulosamente criado por essas deusas tinha um papel na natureza, contribuindo para o planeta e o equilíbrio natural geral. É claro que sua mera existência também contribuía positivamente para a natureza circundante, já que eram verdadeiros dragões. Vale a pena notar que tal cuidado agradava a deusas intimamente ligadas à natureza, como Gaia, Deméter e a própria Perséfone. Chega de poluição, chega de exploração de recursos do planeta. Este era o paraíso deles, e eles não deixariam ninguém prejudicar este lugar. Quando todo esse processo foi concluído, eles se reuniram novamente na sala de comando. Vamos começar a operação. Darling nos deu o sinal verde para fazer o que quisermos, desde que não prejudique as outras raças do panteão nórdico. Começou Violette. A Ana, que estava ao seu lado, olhou ao redor por alguns segundos e assentiu sem dizer nada. Ela viera ali apenas para observar e, de certa forma, também para aprender, pois estava sendo treinada para assumir o papel de Violette caso ela ficasse indisposta por qualquer motivo. Como ponto de partida, nosso principal objetivo é estabelecer contato com os anões. É imperativo que formemos uma aliança com eles primeiro, disse Violette enquanto a imagem holográfica de um anão se formava à sua frente, e seus olhos se voltaram para Skatashi com a intenção óbvia de que ela assumisse o controle da situação. Atualmente, Violette havia assumido completamente o papel de rainha na estrutura de comando, enquanto Skatashi assumiu o papel de comandante supremo. Os papéis dos outros ainda não haviam sido definidos, mas provavelmente se tornariam generais de alguma força ainda em processo de estabelecimento para sua facção. Isso, é claro, considerando que elas gostariam de trabalhar no exército. A estrutura de comando em si foi projetada com o tempo de guerra em mente, mas havia também o aspecto civil, que era o único responsável pela administração. Violette tinha certeza de que a maioria das garotas não combatentes gravitaria em direção a essa área. Um exemplo claro disso foi Afrodite. Apesar de ser uma deusa muito poderosa, ela não era guerreira nem soldada. Então, em um futuro não tão distante, assumiria mais funções administrativas do que já ocupava. Como mencionado anteriormente, essa hierarquia foi construída apenas como uma muleta em tempos de crise ou para fins missionários. Para as meninas, isso não mudaria nada. Afinal, elas eram irmãs uma da outra. Atualmente na sala de comando estavam Violette, Ana, Eleonor, Rose e Afrodite, Agnes, Natasia, Carmilla e Velnora. Com a vasta experiência de guerra de Skatashi, Carmilla e Rose, eles praticamente tinham a melhor equipe para resolver qualquer problema. A perspectiva de uma antiga imperatriz também era muito bem-vinda na situação atual, já que ela estava acostumada à diplomacia. É claro que, embora os anões sejam uma prioridade, considerando seu temperamento em relação a outras raças além dos anões, a probabilidade de qualquer um de nós exterminá-los é bastante alta. Portanto, manteremos o mesmo entusiasmo em perseguir as outras raças, especialmente os elfos, disse Skatashi. O temperamento dos anões era bem conhecido por todos os seres ancestrais presentes, exceto Velnora, que não havia interagido muito com eles. Mas até ela ouvira histórias sobre como os anões podiam ser bem racistas. Sim, por mais que Skatashi tentasse amenizar a situação, era de conhecimento geral que eles odiavam tudo e todos que não fossem anões. Felizmente, eles têm o hábito de ouvir os fortes, o que os impediu de serem eliminados por Odin. Graças à nossa afinidade natural com a natureza, os elfos da luz e os elfos negros serão muito mais fáceis de lidar. Portanto, inicialmente nos concentraremos mais neles e, em seguida, passaremos para os gigantes de gelo e fogo. Skatashi falou enquanto as imagens holográficas à sua frente se atualizavam para ilustrar suas palavras. Uma pergunta. Por que especificamente os gigantes de gelo e fogo agora? Agnes falou. Pela mesma razão que os elfos, eles são mais fáceis. Quem respondeu foi Afrodite. Como alguém que viajou por todos os panteões, sua experiência é muito bem-vinda nessa situação. Apesar de sermos bastardos impetuosos, os gigantes acreditam sinceramente na força, e nos verdadeiros dragões nós somos tudo o que eles consideram força. Afrodite continuou explicando. Agnes assentiu, indicando que entendia.
Nossa interação com as raças acontecerá no devido tempo. Mas, por enquanto, temos que resolver um pequeno problema deixado pelo nosso marido. Violette assumiu o controle de tudo novamente, e então o holograma se transformou em uma mulher com longos cabelos negros e cacheados e olhos verdes safira. Ele restaurou a vitalidade perdida de ela. Consequentemente, o poder do lado de ela se fortaleceu. Precisamos equilibrar as coisas para que possamos tirar vantagem do caos causado pela guerra, e não é só isso. Também resolve um pequeno problema causado pelo dragão ND. Violette falou enquanto colocava o probleminha de Victor em um relatório para todas as garotas lerem. Droga, Victor, resmungou Eleanor. Porque onde ele vai, esses problemas costumam acontecer. Uma dimensão entrando em colapso. Os primordiais intervindo. Encontro com a árvore do mundo da Terra. Isso é um problema pequeno para ele. Não é de se admirar que ele estivesse tão cansado, pensou Eleanor. Ele é realmente muito azarado. Ou melhor, sortudo. Afinal, foi por causa desses mesmos problemas que ele construiu a força que tem agora. Skatach falou. Capítulo 949. Férias. Eu digo que ele não tem sorte. Afinal, se ele não tivesse forças para lidar com esses problemas, consequências terríveis cairiam sobre ele, disse Eleanor, sendo bastante realista. Você está certo, Skatach assentiu. Meninas, estamos nos desviando do assunto nesta reunião. A Letuana, Todos reagiram ao mesmo tempo. Ana sorriu, divertida. Era óbvio que as meninas tendiam a se desviar do assunto quando começavam a conversar. Essa visão era prova suficiente de como elas se davam bem. Skatach tossiu levemente para chamar a atenção de todos e começou a falar. Para dar uma chance a Asgard, precisamos fortalecer seus alicerces. Agora que Victor resolveu o problema da dimensão, sugiro usar Idun, disse Velnorá. Mesmo que a dimensão tenha se estabilizado e sua vitalidade tenha voltado ao normal, ainda levará algum tempo para que novas maçãs cresçam. Podemos usar a habilidade de Gaia como a mãe da Terra para impulsionar o crescimento de maçãs em pelo menos 2 lotes, que totalizarão 2.500 maçãs. Acho que isso será suficiente para fortalecer os deuses e garantir que a guerra dure mais. Essa opinião é válida, mas o problema está nos deuses do fim. Somente os seres mais fortes de Asgard podem lidar com eles. E eles não podem ser mortos, apenas selados. Por isso, ela ainda tem vantagem. Skatach estreitou os olhos. Em suma, ela tinha 3 bombas nucleares à disposição sempre que quisesse, enquanto Odin não. Ele só tinha precauções que poderiam funcionar, na melhor das hipóteses, se várias condições fossem atendidas. Artefatos divinos, sejam armaduras ou armas, consumíveis divinos como as maçãs douradas de Idun, ou outros. Eram todos inúteis diante de um deus do fim. Bastou um ataque das garras de Fenrir para destruir tudo aquilo. Graças a esse poder único, normalmente apenas um deus do fim aparecia em cada setor, ou pelo menos foi o que Velnorá disse a Skatach. O equilíbrio deve existir, então se um deus do fim nasce, um deus dos inícios também nascerá, mas não temos 3 deuses dos inícios, só temos Victor. Os olhos de Skatach se arregalaram levemente quando esse pensamento cruzou sua mente. Skatach olhou para Velnorá. Velnorá, você mencionou que é raro encontrar mais equilíbrio. Isso mesmo. Em todos os setores que conquistei como suzerano, esta regra sempre tem mais de 2 seres do fim em um único setor, e geralmente, há apenas um para cada setor. Se for esse o caso, deve haver apenas um deus dos princípios para manter o equilíbrio. Isso mesmo. Em todos os setores que conquistei como suzerano, essa regra sempre se aplicou. Só este setor é anormal, com 3 deuses do fim e 2 vindos da mesma fonte. Velnorá sentiu. Então, você mencionou o equilíbrio. Mas olhe para a nossa situação. Há 3 deuses do fim, mas há apenas um deus dos começos, que é Victor. Bem, isso é. Os olhos de Velnorá se arregalaram quando ela percebeu o que Skatach queria dizer. Isso é bem possível. Considerando a força futura de Victor após o treinamento. Meninas, não deixem que a gente fique imaginando que tipo de conversa vocês estão tendo. Por favor, expliquem. Ana falou gentilmente. Skatach suspirou e disse, isso é apenas uma teoria, mas acho que nosso setor tem 3 deuses do fim por causa da existência de Victor. O que meu filho tem a ver com isso? Perguntou Ana, confusa. Sua força, ou pelo menos o potencial para sua força futura como um deus dos inícios. Lembre-se, o universo tem maneiras estranhas de se equilibrar, e fará isso sem que percebamos.
A própria Velnora confirmou que ter 3 deuses do fim em um setor é ridículo e está longe da norma, mas nenhum desses setores tinha uma existência como a de Victor. Considerando seu potencial, à medida que progride em sua divindade, Victor pode se tornar um dos deuses do início mais fortes que já existiram, e para compensar isso, o universo deu à luz 3 deuses do fim. Um silêncio tomou conta da sala. Essa teoria é bem possível. E acho que há mais de 90% de chance de estar correta, mas não devemos nos deter nela agora, porque é algo que não podemos mudar, disse Velnora. Vamos nos concentrar em nossos objetivos. Certo. Usdidum, certo? Sim, esse tipo de método tem apenas efeitos indiretos, não diretos. Precisamos de algo que forneça força direta aos deuses, disse Velnora. Por que não simplesmente abençoar os deuses que lutarão contra as criaturas do fim? Carmila falou. A mulher, que até então estivera em silêncio, analisou a situação e sentiu que esta era a melhor opção, considerando que sua facção tinha muitos deuses mais fortes que os do panteão nórdico. Uma bênção temporária. Nesse caso, se formos seguir esse caminho, devemos priorizar bênçãos que aumentem a capacidade de sobrevivência. Como sorte, vitória, guerra, sabedoria e assim por diante. Natazia deu sua opinião. É possível. Aliás, é uma ótima ideia. Estaremos ajudando indiretamente os deuses de Asgard. Quando tudo acabar, podemos simplesmente remover a bênção, disse Skatashi. Mas há um problema. Quando um deus de nível superior concede uma bênção a um deus mais fraco, o mais fraco sentirá qual deus o abençoou. Existe alguma maneira de esconder isso? Perguntou Agnes. Sim, existe, disse Velnora. Ela abriu a mão e um líquido metálico e esférico começou a se formar em sua palma. Essa esfera cresceu de tamanho e, no momento seguinte, dividiu-se em 7 pequenos núcleos. Uma vez concluída a divisão, os núcleos formaram uma espécie de bracelete. 6 pulseiras flutuaram até a mesa redonda e ficaram paradas enquanto uma pulseira permaneceu na mão de Velnora. Esses itens são chamados de itens de ocultação da divindade. Meus servos mais próximos e os usávamos quando queríamos fazer algo que não deveria ser percebido por aqueles que compartilhavam o mesmo conceito divino que nós. Velnora pegou a pulseira e a colocou em seu braço. No instante seguinte, a pulseira ganhou vida, e todo o seu braço foi coberto por uma espécie de armadura metálica. Quanto aos seus efeitos, eles tendem a ocultar qualquer atividade divina de seres estrangeiros. Então, quando abençoamos alguém, essa pessoa notará que uma divindade estrangeira ou uma divindade mais forte do que ela lhe concedeu uma bênção, mas não saberá exatamente quem. Isso é perfeito. Violette sorriu. Velnora sentiu e acrescentou. Esteja ciente de que este equipamento tem seus limites, então não use divindades muito poderosas, ou ele atingirá seu limite de tolerância e será destruído. Como alguém que tem acesso a muito material divino que Victor nos forneceu, por que você não cria uma armadura para nós que possa ocultar completamente o uso de nossos poderes divinos? Perguntou Skatashi. Mesmo que ela não fosse mais uma deusa, esse fato não duraria muito. Afinal, de todos os presentes, Skatashi era quem mais se esforçava para se tornar mais forte. Assim como com seu corpo anterior de vampira nobre, ela queria atingir o potencial máximo deste corpo de dragão, e como todos sabiam, o limite de poder de um deus dragão era muito maior do que o de todas as outras raças. Eu já estava pensando em fazer isso, uma armadura forte que protege o corpo, se adapta a várias formas metamórficas e oculta completamente nosso nível de força e conceitos divinos. Velnora falou enquanto estreitava os olhos enquanto memórias desagradáveis cruzavam sua mente. Entrar em um setor superior com várias divindades anciãs em seus próprios conceitos divinos é pura loucura. Aprendi com meus erros do passado. É por isso que vou criar a armadura perfeita que utiliza minha tecnologia, as habilidades de Hefesto e as runas do dragão, disse Velnora com um tom frio que carregava uma enorme determinação. Desde que evoluiu para dragão, um dos estudos que mais consumia seu tempo eram as runas do dragão. Era um poder misterioso que ela compreendia instintivamente. Mesmo não sendo tão talentosa quanto Ana nesse aspecto, ela era uma estudiosa nata e aprendia rápido. Melhor ainda, ela era sua própria mestra devido à sua maestria em vários outros domínios. Portanto, a menos que fosse algo muito específico dessa arte, Velnora podia desenvolvê-lo sozinha. Ótimo. Estou ansioso para ver sua armadura, disse Skatashi. Meninas, vocês perderam de vista o objetivo novamente, disse Ana. Certo, os deuses nórdicos, hein? Violette começou a falar.
Se não fosse pela ordem de Darlin para manter as aparências, poderíamos simplesmente invadir o lugar e tomá-lo para nós. Às vezes, as coisas não podem ser resolvidas com força bruta, Violette. E temos recursos suficientes para lidar com isso discretamente, disse Carmilla. Eu sei, é que esse método é simplesmente chato, disse Violette. Bem, não posso discordar de você porque sinto mesmo, Carmilla sorriu levemente. Mas é fundamental que nos adaptemos a todos os tipos de campos de batalha. Darling e Scatashi me disseram a mesma coisa, eu já sei. Vamos lidar com isso. Violette gesticulou com a mão, e 7 telas apareceram acima da mesa redonda. Capítulo 950. Férias. 2. Bem, não posso discordar de você porque sinto mesmo, Camila sorriu levemente. Mas é fundamental que nos adaptemos a todos os tipos de campos de batalha. Como uma senhora idosa, ela sabia muito bem que a adaptação era a chave para vencer muitas guerras. Não se podia ser teimoso e achar que apenas um método resolvia todos os problemas. Sim, a violência resolvia muitas coisas, mas havia vários problemas que nem mesmo alguém tão poderoso quanto Victor conseguiria resolver apenas com violência. Às vezes, sutileza e palavras eram necessárias. Assim como as palavras podem iniciar uma guerra, elas também podem impedi-la. É claro que o dono dessas palavras deve ser alguém poderoso e influente. Darling e Scata já me disseram a mesma coisa, eu sei. Vamos lidar com isso. Violette acenou com a mão, e 7 telas apareceram acima da mesa redonda. Quem devemos chamar? Perguntou Violette, curiosa. Ela tinha alguns candidatos em mente, mas decidiu pedir a opinião de todos os presentes. Afinal, ao contrário daquelas velhas panelas que viveram por milhares de anos, ela ainda era uma jovem inocente que não sabia muita coisa. Nice, Tiki, Gaia, Metis, Ares, e acho que a última pode ser Perséfone Nix. Scatash falou enquanto estreitava os olhos levemente para Violette. Por algum motivo, ela sentiu que a garota estava pensando algo ruim sobre ela. Não vejo problema com Metis, Gaia, Nix e Perséfone. Mas Nick, Ares e Tiki não são deuses dragões, sabia? Isso não seria um problema? Perguntou Violette, agindo como se nada tivesse acontecido. Violette, você não ouviu a explicação de Velnorá? Perguntou Agnes. Sim, eu ouvi. É? Perguntou Violette. Agnes colocou a mão na cabeça como se estivesse com dor de cabeça e suspirou. Esta maldita pulseira oculta qualquer uso da divindade. Então até mesmo deuses fracos pelos nossos padrões podem abençoar outros seres. Violette zombou com desdém. E esse é exatamente o meu problema, mãe. Não me julgue e me trate como uma tola antes de saber do que estou falando. Ela falou com um toque de hostilidade. Estou perguntando se deuses fracos como Ares, Tiki e Nick podem ajudar nessa situação. Não estou falando sobre se os inimigos sentirão a bênção ou não. Sei que com esta pulseira, tal situação não ocorrerá. Desculpe-me por ter entendido mal. Agnes se desculpou sinceramente, percebendo que havia julgado a filha muito precipitadamente. Violette simplesmente bufou e disse, desculpas aceitas. Ela a perdoou facilmente, pois viu que Agnes estava pedindo perdão sinceramente. A atmosfera ao redor deles tornou-se um pouco estranha, mas, como sempre, Velnora ou não percebeu, ou optou por não notar. Afinal, como uma imperatriz poderia não ler o ambiente? Era uma habilidade fundamental para ser uma boa imperatriz. Após refletir por um momento, Velnora falou. Apesar de fracos, eles são bastante avançados em seus conceitos divinos, especialmente Ares, que é um deus da guerra violento de nível superior. Sem mencionar que divindades como sorte e vitória são bastante úteis em situações desesperadoras. O conceito de vitória é ainda mais importante nessa situação, enquanto a sorte ajuda em todos os casos. Há uma razão pela qual Victor está tão focado em manter a deusa da sorte ao seu lado, disse Scatashi. É porque ele entende o quão fragmentada a sorte pode ser. Ele chegou ao ponto de promover a deusa da sorte como uma propaganda ambulante e ajudá-la a progredir ainda mais em sua divindade, disse Scatashi com uma leve hostilidade. Ela estava com ciúmes da atenção excessiva que Victor estava dando à deusa da sorte. Vou pedir para a gente brigar de novo, pensou Scatashi. Ela queria apagar o ciúme com uma boa briga, seguida de outra na cama. Bem, eu também entendo isso. Considerando que um dos subordinados de Darlin parece ter feito sexo com uma deusa da sorte. Aquele desgraçado tem tanta sorte que isso parece distorcer a realidade a seu favor, disse Violette. Watanabe Jintoki, hein?
Velnora falou enquanto mostrava a imagem do japonês que era subordinado de Victor nos eventos no Japão. Sinceramente, mesmo observando aquele homem, não consigo entender de onde vem sua divindade, disse Velnora. Inicialmente, pensei que ele fosse abençoado por um deus da sorte japonês, mas eu estava enganado. Então, um deus estrangeiro? Perguntou Agnes. A possibilidade é alta, Velnora assentiu. Essa é uma das razões pelas quais Victor não permite que ele suba muito na hierarquia, apesar de suas realizações. A outra razão é que ele não sabe que tipo de efeitos desconhecidos Jintoki terá quando jogado em um lugar com muitos seres sobrenaturais. Por isso, ele ainda vive no mundo mortal, não na dimensão onde estamos criando nossa cidade. Uma situação que não parece decepcionar esse homem. Ele está bastante satisfeito apenas em ganhar dinheiro, comentou Violet. Bem, ele é um homem simples. Eu respeito isso, disse Camila. Ele só quer seu salário mensal e um lugar estável para morar. Esse objetivo não deve ser subestimado. Foi somente quando ela morreu que ela entendeu o valor das coisas simples. Victor era o mesmo. Ele era um homem simples com o objetivo de se tornar mais forte, apenas para proteger sua família e lutar contra seres mais fortes. E pensar que essa ambição tornava um dos seres mais fortes vivos era bastante interessante para Camila. Eu quero tanto dissecá-lo, mas Victor não deixa, resmungou Velnora como uma criança cujo brinquedo favorito estava sendo escondido dos pais. As mulheres reviraram os olhos para aquela louca que queria dissecar todos que achava interessantes. Espero que Ruby não pegue esses hábitos estranhos dessa mulher. Afinal, elas vão se encontrar com frequência devido às suas respectivas áreas de especialização, pensou Violet. Ela não queria que sua amiga mais antiga se transformasse em uma cientista maluca obcecada por dissecação. Ela tolerava uma amiga com tendências masoquistas, mas não isso. Aquilo já era demais. O cheiro de cadáveres seria insuportável. Espero mesmo que ela não adquira esses hábitos malucos, meninas. Ana começou a falar, chamando a atenção de todos. Nós sabemos, Ana. Estamos nos desviando do nosso objetivo principal de novo, suspirou Violet. Ela já tinha percebido o que Ana ia dizer. Era a terceira vez que perdiam completamente o foco do objetivo principal da discussão. Não é só isso. Quer dizer, mas não é esse o ponto. Ana olhou para a foto de Jintoki. Este homem tem tanta sorte que a sorte dele distorce a realidade ao seu redor, certo? Sim, Violet assentiu. Uma vez, eu vi levar um tiro, e a bala desviou, atingiu o chão e depois ricocheteou, atingindo o agressor. Se isso não é distorcer a realidade, então não sei o que é, respondeu ela. Ana assentiu e então perguntou com uma curiosidade um pouco sádica. Então, por que não pegamos esse sortudo e o jogamos no panteão nórdico? Só para ver o que acontece. No Japão, em uma casa luxuosa, Jintoki, que jogava videogame no console de última geração em uma TV de 80 polegadas, sentiu um arrepio na espinha. No momento em que sentiu aquele arrepio, correu até o console e o abraçou. No instante seguinte, começou a olhar ao redor em busca de algo perigoso. Jintoki tinha experiência suficiente para saber que, quando sentia esses arrepios na espinha, problemas estavam ao caminho, problemas que lhe dariam dor de cabeça e novos traumas. Por isso, correu imediatamente para o seu console e o abraçou. Afinal, se algo acontecesse em sua casa, seu console não seria danificado. Mesmo que pudesse comprar outro console com sua renda atual, este console em particular era especial. Afinal, ele o havia comprado com o dinheiro de sua primeira missão, então este tinha um valor sentimental para ele. Olhando ao redor e não encontrando nada de errado, ele se levantou cautelosamente e disse, porra, a sensação não passou. Espero que isso não volte para me atormentar no futuro. O arrepio na espinha aumentou ainda mais. Acabei de invocar Morpi? Por que não consigo ficar de boca fechada? Depois de pensar por um momento, Jintoki disse, vou contatar meu amigo fantasma. Se algo acontecer, vou precisar da ajuda dele. Jintoki caminhou até o celular e o pegou. Por um instante, olhou para o orbe que lhe permitia fazer contato direto com um dos seres mais poderosos que existem. Seu chefe, pensar que o homem que é meu chefe é tão poderoso. Isso é incrível. Jintoki sentiu como se estivesse trabalhando para um empresário com filiais por todo o planeta. Deixando o orbe de lado, ele discou um número e ligou para seu amigo, um fantasma vivo. Capítulo 951. Férias. 3. Um silêncio caiu enquanto as palavras de Ana eram registradas na mente de todos.
Enquanto os olhos de Veonora, Violette, Agnes, Carmila e Natasia brilhavam de interesse, enquanto isso, Scatache, Eleonor e Afrodite estavam perdidos em pensamentos, ponderando se era o melhor curso de ação ou não. Um humano em um campo de batalha que pode ser considerado o campo de batalha do fim do mundo. Não vejo como isso funcionaria, Eleonor ofereceu sua opinião. Só precisamos equipá-lo com todos os artefatos divinos que temos disponíveis, e ele ficará bem, certo? Afinal, ele é extremamente sortudo. Os olhos de Violette brilharam com ainda mais interesse. Ela estava curiosa para saber como um ser anormal como Gintoki poderia influenciar uma guerra daquele nível. Afinal, com qualquer pequeno erro, ele poderia ser morto. Violette tinha certeza que essa sorte anormal entraria em ação e causaria mais danos ao redor. Meninas, parem de tratar a vida dele como um jogo, mesmo ele sendo abençoado por um Deus desconhecido. Agora, ele é nosso aliado, e não temos motivo para tratá-lo dessa maneira, disse Afrodite, como uma deusa gentil. Ela não suportava ver um aliado tratado dessa maneira. Então, só o lançaremos nessa guerra se verificarmos que ele está absolutamente seguro. De qualquer forma, o destino de Gintoki já estava selado. Violette e Agnes reviraram os olhos diante da falsa gentileza de Afrodite. Isso não seria contraproducente. Afinal, a sorte dele só é ativada quando ele está em perigo, certo? Como um humano normal, é melhor deixá-lo ir sem proteção, sugeriu Veonora. Isso é terrível, não importa como você o veja. Se vamos usar esse plano, sugiro pelo menos fornecer a ele uma armadura ou alguns artefatos de cura para garantir sua segurança, disse Eleonor. Como guerreira, ela era totalmente contra enviar um aliado para uma guerra sem ao menos os meios para lutar ou se proteger. Concordo com Eleonor, acrescentou Scatache, compartilhando os mesmos pensamentos de Eleonor. Embora tenha sido eu quem sugeriu isso, digo que não devemos usar este plano de forma a prejudicar Gintoki intencionalmente. Lembre-se, ele é um subordinado direto de Victor, e você sabe como Victor trata seus subordinados mais confiáveis, aconselhou Ana. As meninas ficaram em silêncio ao ouvir as palavras de Ana. Mesmo sabendo que Victor não as machucaria nem nada do tipo, ele ficaria muito chateado se seus subordinados mais confiáveis fossem usados dessa forma. As esposas reunidas ali sabiam que Victor não se importava que usassem seus subordinados em seus planos, mas ele não gostava quando esses mesmos subordinados eram tratados injustamente. Ele valorizava muito aqueles que lhe eram leais, uma qualidade que todos os presentes apreciavam. Ao ouvir o conselho de Ana, os pensamentos sádicos de Veonora, Ana, Agnes, Natasia e Carmila desapareceram completamente, e elas decidiram não cortejar a ira do diabo. Nesse caso, vamos pedir a opinião de Gintoki e oferecer qualquer coisa a ele, sugeriu Scatache. Concordo. Todos, exceto Ana, falaram simultaneamente. Então, qual plano devemos usar? Ana perguntou curiosa. Violette sorriu. Todos eles. Em uma praia no mundo pessoal de Victor. Victor estava relaxando, deitado na areia, e ao lado dele estava Ruby, que também estava deitada, mas em uma cadeira de praia, segurando um caderno e assistindo algum tipo de anime. Do outro lado estava Sasa, deitada em uma cadeira de praia semelhante. Ao redor do grupo estavam Nero e Opis, usando Eva para construir um castelo de areia em cima dela. Um pouco mais distantes estavam Kaguya, Bruna, Maria, Roxane, Amara e Roberta. Elas jogavam vôlei usando apenas a força física, sem magia. Para garantir que não houvesse trapaça, Victor selou seus poderes com suas runas. Então eles tinham atualmente apenas a força e a resistência de um atleta humano em boa forma física. Embora seus corpos fossem como os de humanos atléticos, eles ainda tinham seus corações de dragão para impulsioná-los. Então, mesmo que se esforçassem muito, levaria um tempo para se cansarem. Essa era uma característica que Victor não conseguia selar completamente, considerando que o coração era o que mantinha as meninas vivas. Essa é a vida. Sinto meu estresse e minhas dores de cabeça desaparecendo. Victor sorriu enquanto olhava para a bela paisagem. Quem imaginaria que você teria enxaquecas e dores de cabeça? Seu físico não previne isso. Perguntou Ruby. É verdade, mas também é verdade que não tenho tempo para mim há muito tempo. Estou sempre resolvendo um problema ou brigando, sabe? Às vezes, é bom não pensar em nada. HMM. Ruby olhou para a tela do notebook que estava passando anime e depois para o cenário à sua frente. Sentindo essa paz ao seu redor, ela se lembrou de que a razão pela qual ela trabalhava tão duro era para garantir essa paz e para garantir que sua família nunca estivesse em perigo.
uma meta que foi alcançada recentemente com este planeta. Embora ainda houvesse perigo, considerando que eles estavam indo para um setor de nível superior, ela sabia que este mundo sempre seria protegido devido às peculiaridades de existir dentro da alma de Victor, e com Victor aqui com eles. Eles tecnicamente identificaram a localização desse mundo desconhecido em todo o universo. Bem, isso é verdade se ignorarmos os primordiais, que definitivamente sabem como chegar a este lugar, pensou Ruby, e fez uma careta ao pensar em um estranho chegando àquele local, mesmo sabendo que os primordiais não fariam nada a menos que o equilíbrio fosse ameaçado. Isso ainda não era nada bom. Decidindo não pensar mais no assunto, Ruby voltou a assistir ao anime enquanto bebia seu suco de maçã dourada. Por alguns segundos, seus olhos se fixaram em Amara e Roshani, que tinham cabelos de puro poder. Usando seus olhos de dragão, ela viu que os cabelos delas eram feitos de pura energia negativa e positiva. Não seriam bons materiais para fazer itens. Pensou Ruby, e no momento em que pensou nisso, seu cérebro extraordinário entrou em overdrive. Ela estaria completamente perdida em pensamentos se Victor não tivesse se aproximado dela e apertado levemente seu nariz. Querido. Tente não pensar demais em coisas complexas e apenas relaxe, de fato. Você precisa aprender a relaxar mais, Ruby, disse Sasa, mantendo os olhos fechados. Tudo bem, Ruby murmurou com um becinho. Afinal, não era culpa dela, já que ela fez isso meio que inconscientemente. Logo, ela voltou a assistir ao anime que havia baixado no computador.